It is as if here we pass. It is as if here we pass from God as neutral creator to God in his unbearable divine rage. What's the film about? What's it really about? The film is the thing. Anyone else have a theory about what it could be? Film should stand on its own, and there should be nothing added, nothing subtracted. I'm not going to say what it is. Eu tô lendo este livro aqui do Quentin Tarantino, é o primeiro livro dele de não ficção. E aqui ele fala sobre cinema, ele faz análise de vários filmes, é bem interessante, talvez eu até faça um vídeo sobre ele quando eu terminar de ler. Mas todas as vezes que eu leio um livro, um artigo, assisto um vídeo no YouTube de alguém fazendo uma análise profunda de algum filme, de alguma obra literária, eu me pergunto, será que faz algum sentido isso que a pessoa está falando? Será que todos esses simbolismos e significados que a pessoa extraiu daquela obra realmente existem? Ou é só encheção de linguiça? Olha essa cena do filme Bastardos Inglórios. Rapaz, é um questionamento potente. Ousado, hein? Ousado. Um questionamento muito forte, porque aí você tá entrando na seara da polissemia, né? Que aí se você comenta sobre existir, não pode ser sinônimo de ser verdade. Porque se você comenta que uns são maiores e melhores que outros, você está contrapondo valores polissêmicos. Digamos assim. Claro que existem coisas que você vai dizer que são inferiores. Pô, não posso ver Pocoyo e achar que aquilo ali é uma clara alusão à Guerra do Golfo, né? Porque não é. Surpreender-me-ia se fosse, mas não é. Existem todas as interpretações que você pode ter sobre Pocoyo, mas uma delas com certeza não é a Guerra do Golfo. Enfim. Essa é uma das melhores cenas do filme. E aqui a gente tem esse oficial alemão que tá brincando um jogo de adivinhação com os outros personagens. Na testa dele tá o nome King Kong. Mas olha qual é a interpretação dele. Aus dem Urwald nach Amerika kam. Fuhr ich da mit dem Schiff? Ja. Geschah die Reise gegen meinen Willen? Ja. Auf der Schiffsreise lag ich da in Ketten. Ja. Als ich in Amerika ankam, wurde ich da in Ketten zur Schau gestellt. Ja. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Esse oficial claramente Oh my God. achava que a história do King Kong era uma espécie de alegoria para simbolizar a ida dos escravos que foram levados de navio para os Estados Unidos e exibidos e tudo mais. E isso até parece fazer sentido porque muitos pontos dessa história se encaixam, mas não passa de teoria da conspiração, porque os criadores do filme King Kong já deixaram muito claro que eles em nenhum momento pensaram nesse tipo de comparação. É incrível como, apesar de algumas coisas fazerem sentido, elas na verdade só são abobrinhas. Em alguns casos esse tipo de interpretação é mais clara, como por exemplo, no Planeta dos Macacos. O filme foi baseado no livro do autor francês Pierre Boulle, e a questão racial era um tema sobre o qual ele escrevia. Então todos acabaram associando o filme a uma analogia de uma espécie de sociedade distópica onde uma espécie domina sobre a outra para libertar, mas no final acaba se oprimindo também uns aos outros. O louco é que, pra mim, essa é uma história política semelhante ao livro Revolução dos Bichos, onde os oprimidos se tornam opressores. Mas viu só, eu usei a expressão pra mim. E aí surge a pergunta, o significado de uma obra depende daquilo que eu acho que ela significa ou depende daquilo que o escritor queria que ela significasse? E existe todo um debate no mundo acadêmico sobre isso, sobre realmente como nós devemos interpretar as coisas, mas para a gente conseguir, sempre quando a gente trabalha com qualquer texto, imagem, vídeo, a gente utiliza uma ferramenta, ou conjunto de ferramentas para conseguir interpretar. E o nome que se dá isso ao processo de interpretação é hermenêutica. Calma, eu sei que é uma palavra... Pronto, aí. Eu pensei que ele ia fazer propaganda e o que você pode fazer agora é acessar o link da Alura. Você tá vendo o filme e tá ficando careca? Aí começa aquele jabá do... E você tá ficando careca de saber, né? Mas sabe quem não tá ficando careca de saber? A gente que está usando os produtos da... Cara, assim... Beleza, eu acho que o vídeo aqui vai rumar, né? Vai rumar nessa... Ele parece um homem instruído e vai tratar da maneira correta e tal.
Mas um comentário maior, queria dizer aqui, ele excluiu um elemento importante do filme, é que quem trouxe aquelas informações sobre uma interpretação a King Kong era um personagem trajado de um militar da Schutzstaffel, ou seja, isso também deve ser salientado dentro do mundo da interpretação. Não é um cara, um cidadão americano. E se fosse um cidadão americano, também poderia ser assumido que, na mentalidade de uma personagem assumidamente americana, há de se pensar dessa forma. Se fosse um húngaro, se fosse que seja um alienígena. Quem está comunicando o tal comunicado também há de ser observado nas interpretações, que isso é importante. Isso também é importante. E, enfim, só queria trazer isso aqui também. Mas aí ele vai trazer o vídeo, com certeza não, aposto minhas fichas que ele é um homem instruído sobre isso. E eu já venho falando há um bom tempo aqui, não sei se alguns pegaram o meu take, mas obras são amorais. O que eu quero dizer com isso é que não importa se você acha que ela é imoral, se você acha que ela é moral. A obra em si, ela não tem esses elementos para si. Ela não passa de um argumento ao vento, sabe? Não existe uma materialidade de obra aqui na minha frente. Eu não tenho como dizer a você que eu estou com 2/3 de Cidadão Kane aqui na minha mão. Não existe isso. Porque é um comentário, né? A obras, o mundo semântico, ele não pode ser além do que um valor virtual. Claramente nós temos o acesso a ele de maneira material, mas ele não passa de um valor virtual. Então, não tem como a gente dizer que uma coisa está certa ou está errada, né? Porque esses elementos de certo e errado, eles são muito mais prodígios, né? Pródipos, nosso, do que da obra. Que a obra em si não tem. Beijo, Giovanna, aí pela referência, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que, não tem, cara. Não tem como você dizer que a obra tá certa ou errada. No valor maior, qual é a melhor interpretação daquilo, a gente pode rumar, né, direção a otimizar a ponto de chegarmos em um consenso muito gostoso, prazeroso, fortuito, mas dizer que aquele ali é o correto é um estigma inválido. É um estigma inválido. É como você querer dizer quem é o humano perfeito, né? Como se existisse essa possibilidade de responder quem é o humano Jesus. perfeito. Jesus? Jesus e Buda, né? Cara, Buda é um... Ai, hein? Não, sei se você sabe, tentei te mas aliviar, né? Porque tu é budista, mas só Jesus Buda mesmo. mas Buda não é um cara. Não é não? Caralho! Buda é um estágio, cara. Então Jesus só. Jesus já foi Buda. No caso, em muitos textos búdicos, Jesus é Buda. Então Jesus. Foda-se, né? Jesus. Acabou. Que isso, cara? Jesus e o rapaz. Onde é tua pergunta? Gautama, pô. Olha Gautama, Não pô. sei, tá não. Mas Siddhartha Gautama, né? Então. Satoru Ele, Gojo, Jesus e Maomé, né? Uma hora e meia. Maomé, né? Assim. Quer nem falar, já volta, né? Só foi. Saiu? Nem saiu, tava conversando com alguém aí e deu eclipse aí na live. O cara foi ler, pegar um livro pra ver se Jesus era Buda mesmo, né? A caiu. Interrupções, né, gente? Peraí. Vamos voltar aqui. Esquisita. Opa, perdão, uma pergunta aqui. Obras em cerne são amorais, mas por opção elas podem ser assim correto? Como assim por opção? Por um Ele valor, botou, tipo, por um valor de podem ser prisma. Diga? é porque eu acho que ele quis dizer, tipo, podem ser sim. Só que ele escreveu errado. Tipo, elas são amorais, mas elas podem ser sim morais. É Se elas aquela quiserem. É aquela coisa. Como é que uma palavra vai ser moral? Como é que uma palavra vai ser moral? Vou jogar pra você, Aizen. E falar sobre Boruto. A Boruto. Como é que essa palavra em si
ela é um valor condenável. Não, quem disse foi eu. Você não pode condenar uma palavra. A palavra nunca há de ser ela a condenada por seu condeno. É só uma palavra. Ela não vai pagar uma penitência por ser uma palavra má índole, porque a palavra em si, ela é amoral. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas vamos lá. Uma luz que transporta de um lugar para outro, ela tem uma fonte, certo? Essa fonte que aciona a luz não é a luz, é a fonte de acionamento da luz. Isso sim que é o comentário mais próximo da moralidade que ela pode ter adornado. Mas a luz em si, ela não tem responsabilidade sobre isso. E aí que vem o comentário, então a palavra em si, ela pode ser condenável. Claro que pode ser condenável. Palavras proferidas, direcionadas, elas hão de ser assumidas de maneira prisma em sociedade, como forma X, Y, Z, contextualmente X, Y, Z. Mas esse exercício não cabe à própria palavra, entendam isso. A palavra, quando eu digo também, para assumir a obra. Não tem nenhuma obra em per se que há de ser condenada, porque não tem como condenar algo que é virtual. Não existe isso. Como é que você vai dizer que essa obra aqui ela é condenável? Porque ela é uma merda, porque ela é um lixo, porque ela não funciona, porque ela usurpa, porque ela é mentirosa, porque ela... Tudo bem, ela pode ter todos esses elementos e a gente pode fazer de tudo para que ninguém a acompanhe, mas e daí? A obra em si ela não vai estar alterada por causa disso. Não tem como se alterar isso. É impossível. Enfim. Mas hermenêutica nada mais é do que interpretar textos, imagens, vídeos, capacidade de interpretar, utilizando algumas ferramentas. E existem basicamente duas formas que as pessoas interpretam as coisas. Uma delas é a seguinte: o primeiro grupo defende que as histórias são livres e que cada um tem a liberdade de dar a elas qualquer significado que essa pessoa quiser, mesmo quando a história não queria dizer nada disso. Veja, por exemplo, essa cena de... De novo, o que impede de ter a interpretação que for, qualquer? O que impede de existir uma interpretação qualquer? Nada impede. Mas a gente sabe muito bem que existem direcionamentos. Óbvio que existe direcionamento. Se eu olhar para uma estrela do Mario, eu tenho aqui só para usar de exemplo, tá? Se eu olhar toda carcomida. Se eu olhar para uma estrela do Mario e dizer que isso aqui com certeza me lembra Gal Costa. 1969, Gal Costa. Me lembra. Eu vou estar errado? Pode ser que sim, pode ser que não, mas nada me impede de ter essa liberdade poética de interpretação. Nada. Nada. Se ela tá errada, se ela tá certa, é diferente. Isso é outra discussão. Queria comentar mais uma vez também. Eu sei que eu gosto de estender esses vídeos porque eles são um pouco mais cabeça do que ficar falando da porra do trailer. Existe um momento em que a gente precisa lembrar que o ser humano, existem signos e símbolos a nós, seres humanos, que são perenes e presentes a praticamente toda a nossa raça. Você há de interpretar algum filme perante suas próprias experiências, por conhecimentos tácitos. Essas engenharias, essas engrenagens conectadas estão rodando um motor que é muito próximo ao seu amigo, ao seu irmão, ao que seja, o seu semelhante. Você olha para um filme e fala, caramba, esse filme me lembrou. Esse filme é muito bom, cara. Ele me lembrou em épocas gostosíssimas da época do colégio. Ele tem um clima, ele simboliza muito bem o que é um fundamental. Tá ligado? Perfeitamente a minha vida. Aí vem outro cara e diz assim, pô, esse filme é muito bom. Ele me lembra um escondidinho de queijo. Que porra é essa? Que é isso, cara? Da onde que surgiu? De onde surgiu essa? Não existe isso. Não existe. Praticamente não existe essa forma de interpretação. Ele pode muito bem ter essa liberdade maluca de meter essa, mas nenhuma engrenagem comum à nossa vida há de trazer essa resposta, que, pô, ele gostou do filme porque é escondidinho de queijo. Não. Não é assim. Existem engrenagens presentes, mais uma vez, né? Existem engrenagens presentes que hão de nos informar tacitamente valores que são extremamente próximos aos nossos semelhantes humanos.
Mas não quer dizer que não deslimite a nós. Enfim. Ui, vou deixar ali. Tá velha. Bichinha, tem mais de 10 anos. A Estrela do Mar aqui. Eita, que tá com corretivo aqui, menino. Bom, vamos lá. De Tarantino tem a liberdade de dar a elas qualquer significado que essa pessoa quiser, mesmo quando a história não queria dizer nada disso. Veja, por exemplo, essa cena de Tarantino atuando no filme Vem Dormir Comigo. O diretor pediu para ele improvisar a fala dele. Então, ele falou sobre o filme Top Gun. What is Top Gun? You think it's a story about a bunch of fighter pilots? It is a story about a man's struggle with his own homosexuality. I'm serious. That is what Top Gun is about, man. They're gay. They represent the gay man. What about Kelly McGillis, Reggie? Kelly McGillis, she's heterosexuality. She's saying no. Go the normal way. Play by the rules. Go the normal way. They don't have sex. He gets on the motorcycle, drives away. Next scene you see her, she's in the elevator. She is dressed like a guy. She's got the cap on. She's got the aviator glasses. She's wearing the same jacket that the Iceman wears. She is okay. This is how I gotta get this guy. This guy's going towards the gay way. So I gotta bring him back. I gotta bring him back from the gay way. So I'm gonna do that through subterfuge. I'm gonna dress like a man. Gênio. Obviamente tudo isso é uma grande brincadeira. O Tarantino já falou sobre isso. Ele disse que ele tinha esse costume de fazer como se fossem sets de stand-up, criando teorias da conspiração sobre filmes. Ele tem inclusive uma teoria sobre a música Like a Virgin, da Madonna, que ele fala no começo do filme Cães de Aluguel. Uma teoria bem louca, que eu não vou mencionar aqui. Se você quiser Filme 10, tá? Vale dizer. saber, vá assistir os primeiros 5 minutos do Cães de Aluguel, que você vai descobrir. Mas o que Tarantino tá fazendo aqui de brincadeira é o que é chamado tecnicamente de exegese. Aí, o cara é informado. Rapaz, canal bom. Obrigado, você que pagou por isso aqui. Obrigado. Acaba Minimalista, tem um informado. Um homem informado. Ele sabe o que é exegese. Calma, o cara da pirataria, né? Só pega esse PDF fudido. Um gênio, mano. Amém. Ai, Jurandir, mais uma palavra difícil, calma. Pode vir, Jurandir. Pode vir com palavra difícil, meu filho. Exegese é uma ferramenta da hermenêutica. Hermenêutica, que é você interpretar textos. Uma das ferramentas é a exegese. A exegese é quando você usa errado uma ferramenta, que é quando você coloca significado no texto. Então, ao invés de você tentar descobrir... Aí foi uma... Elogia aí, velho. Foi uma síntese meio boca aberta, assim. Foi uma síntese meio boca aberta, muito, muito conotativa. Exegese é quando você assume o papel da interpretação. Você se coloca para errado? Não é necessariamente errado, mas você assume que a partir daqui eu não tenho as diretrizes, como eu posso dizer assim? Eu não tenho pistas informativas dentro do próprio texto para dizer que isso aqui é uma verdade. Você tem que entender que a partir de agora, esse barco que nós estamos seguindo, quem vela sou eu. Eu que estou velejando. Não é mais a obra. Eu tô assumindo. Aquela turminha das teorias do One Piece assim, cara, Kaido caiu, mas ele vai voltar. Por quê? Porque agora a transformação. Olha as pistas que tem aqui. Pistas que não tem conexão alguma. O pai do Zoro é fulano. Pronto, não tinha teoria do Green Bull ser o cara do Brook? Ser o capitão do Brook? Rumble. Não, tinha teoria que era o pai do Zoro também, né? Pelo amor de Deus. Essas teorias, tudo com pista falsa, sei lá o quê. Gente, não tem conexão alguma em One Piece que leve a isso. Só que essas pistas amarradas por um certo autor hão de ser interpretadas como exegese, porque o cara simplesmente pegou, aqui eu assumo a liberdade dentro da própria obra de dizer que isso aqui é um segmento que há de ser uma verdade futura e que não é uma verdade presente. Não é como se ele pegasse uma obra que está finalizada e interpretasse isso, entendeu? É uma obra que ainda precisa de uma confirmação posterior, tá bem? Isso é importante. Exegeses são necessariamente essas confirmações posteriores. O próprio Tarantino está fazendo aqui um negócio sobre Top Gun que não tem essa confirmação. Precisa de uma confirmação posterior, enfim. Descobrir o que é que o autor queria dizer,
você diz o que é que ele queria dizer. Isso, Você está dando um significado ao invés de entendendo o significado. E tá Calma. cheio de crítico e analista de filme e de livro que faz isso o tempo todo. Pensa, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Muitos críticos disseram que a história do livro era uma alegoria para a Segunda Guerra Mundial. Ai, morre. Morre, o próprio Tolkien, né? Odiava, né? Hip. Que Sauron seria o alemão maluco cujo nome não pode ser pronunciado no YouTube. Mas o próprio Tolkien deixou claro que isso não é verdade. O Senhor dos Anéis não é uma analogia para a Segunda Guerra Mundial. E essa é bem legal. Que tal Matrix? Tem gente que acredita que Matrix é um filme cristão e Mas isso aí, os signos estão evidentes, né, querido? que Nossa, Morfeu Neo, né? The Chosen One. Os signos estão evidentes, mas Messias, a Despertar, gente já né? viu isso com o TH, né? Matrix, ele tem esse valor messiânico, sim, mas é mais sincretista do que cristão. Neo e Trinity são a trindade. Até faz sentido se for pensar, porque Trinity, trindade, e esse tipo de coisa acontece Baseado por nisso, conta eu acho. É muito se baseia nisso, né? Pois é. Morpheus, né? Tudo tem um simbolismo ali. Então, por isso que eu não acho que o Jurandir... Eu acho que o Jurandir, ele tá fazendo um vídeo, né? Estamos pausando, obviamente, as respostas vão de aparecer, mas ele já colocando a conotação de ser errado, pra mim é um equívoco, porque a exegese é importantíssima para o desenvolvimento natural da hermenêutica, cara. E você vai achar pistas, e você vai desenvolver interpretações, você vai aumentar a organela entre você e a obra. A arte está existindo mais forte dentro de você porque você está desmiuçando, engenhando, montando mais, ornando, concatenando, que seja, para a obra existir. Então, errado, sei lá o quê. Pronto. O cara que vai pegando essas pistas e fazendo essas ligações, em algum momento ele acerta. Em algum momento ele pega uma coisa que estava no subcamada, na camada da subcamada, que estava na camada da subcamada. Existe. Como também não existe algumas coisas, né? O próprio Senhor dos Anéis e tal. Mas assim, não é porque um erro vai justificar o outro, né? Porque tem formas e formas de você narrar coisas, né? Alguns até dizem assim, não, mas isso aí é muita loucura da cabeça. Isso não Nada confirma que narrações precisam ser iguais às outras. Você pode narrar uma obra de uma forma X, Y, Z e dane-se. Então a obra pode muito bem estar fazendo esses comentários sobre Jesus, sobre valores messiânicos, não convencionalmente. Pode. Quem disse que não, né? Então é um risca-faca de todo mundo aí querendo se entender. Ouve? Você que fala no sentido, é muito absurdo ser um filme cristão. Tipo assim, um filme cristão que tem uma mensagem cristã e, em tese, é só um filme cristão disfarçado. Ou é a ideia de ser um filme que tem temas cristãos. Tipo assim, é quase como se fosse uma releitura da Bíblia, né? Então, porque tem a traição, né? Isso. Tem o Judas, tem tudo lá, assim. É evidente isso, é uma referência. Isso. Mas Então, eu acho que ele usou esse exemplo muito mais pra trazer o público ao entendimento do que ele tá querendo dizer, sabe? Porque é muito fora da caixinha, né? Neo é escadamente Messias judaico-cristão. Então. Não é uma coisa tipo assim, tá escondida, sabe? Peraí que o chat. Não, tá escondido pra muitas pessoas. Eu acho que ele tá usando esse exemplo justamente pra fazer com que as pessoas saibam, né? É tipo você comentar sobre creepypasta, aí você cita uma creepypasta super conhecidona aí, cita o Sonic EXZ. Pokémon, como é o nome lá? O Lavander. Lavander. Tu vai ter também o... Como é o nome do... Ben Drown. Sabe? Só vai, né? Pra trazer o público, sabe? Teoria muito É um manjada. filme bem descarado em vários sentidos, assim, de metáfora, simbolismo. Conta das As nossas irmãs Wachowski nunca referências. foram muito boas. Trinity, Trindade. E esse tipo de coisa acontece por conta das nossas referências. Eu falei disso no vídeo sobre originalidade. Se você ainda não viu, confere que ficou bem legal. Vou ver depois. Mas todos nós bebemos Sozinho, no caso, né? Não na live. das mesmas referências. Nós estamos, por exemplo, aqui no Ocidente. O Ocidente foi muito influenciado pela cultura judaico-cristã. Então é normal que mesmo aqueles que são ateus, que não são religiosos, reflitam de forma inconsciente nos seus personagens características que estejam associadas a personagens dessa religião judaico-cristã. E isso é normal.
Mas o problema é quando nós, como espectadores, ou como críticos, ou como analistas, queremos forçar alguns significados onde esses significados não se encaixam, simplesmente porque nós estamos enxergando com uma lente. Nós vemos o mundo através dessa lente e achamos que tudo que é feito é baseado de acordo com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente acredita. Quer ver? Mas qual é o problema? Mas qual é o problema? É mais divertido fazer isso. Pode. O próprio autor não faz isso? Calma aí que vai vir Zizek, hein? Peraí. O próprio autor faz isso. Horas. O exemplo de King Kong, tá ligado? Tipo, tudo bate, né? Tipo assim, um ser exótico da África, né? No caso de um país que eles exploravam, né? Não é África especificamente, é tipo uma ilha meio que África, né? Tipo assim, meio que tudo bate com a ideia de imperialismo, de exploração, Sim, né? sim. De vidas que são levados como escravos. Aí tu quer falar que não é. Sabe o que o autor falou? E não tem porque o autor falou. Então, o comentário que eu fiz, poxa, o próprio autor faz isso, né? De trazer as suas experiências. Uma coisa que o próprio Link tinha falado naquele vídeo que a gente já reagiu há um tempo atrás sobre Susan Santong, que obviamente ia ser mencionado em algum momento. Poxa, às vezes o próprio autor não tem dimensão do que ele tá fazendo. E não tem. Geralmente, isso aqui é notório, tá? Muitos autores não fazem ideia do nível de escrita que eles estão tendo. E isso é normal, isso é comum. Mas não é porque o autor disse, pá! Isso aqui não é exatamente o que eu estou falando. Não é porque o autor disse que é lei. Eu não acredito na morte do autor. Mas não quer dizer que o que o autor disse é lei, tá? Vale dizer. Um exemplo legal. O filósofo... Tipo, no próprio Matrix que ele deu exemplo, as Wachowski já falaram que o filme é uma alegoria trans, né? Sim. E você pode ver o filme... Você pode ver o filme com esse prisma. Com essa ou sem essa, né? Pois é. Essa lente. E Eu lembro que uns argumentos que tipo assim, por que é um filme trans, né? Porque o Neo, ele é programador, né? Isso é uma profissão muito comum pra trans. É tipo isso o nível do argumento. Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, imagina o cara que viu Matrix essa primeira vez, lá nos anos 90, viu o Neo programador e falou, caralho, talvez isso aqui seja sobre transexualidade, né? Pois é, né, velho? E aí 20 anos depois a diretora se confirma, ele, caralho, mano. Caraca, bicho. Pô, cara barbudo com criança já. É o Mr. Anderson, então, ele tem um nome, né? Quando ele sai da mente, ele muda o nome, tá ligado? Neo, né? Ele continua homem, tá ligado? Mas assim, o que importa é o porque resto. Trans no mundo LGBT ali, o plus tem muita coisa. Homem, né? Tem essa meio to meio, tem essa daí? Deve ter, tem identificações de masculino, não masculino binário, entendeu? Sim. Aí vai, né? Aí vira festa. É feito... Enfim, o que banca isso é o fato das duas serem, né? É baseado de acordo com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente acredita. Quer ver um exemplo legal? O filósofo esloveno Slavoj Zizek. Zizek é ruim, hein? Tá, eu não sei o que ele vai citar do Zizek, mas o Zizek é ruim, é maluco. Acho que não é tão ruim assim, não. Ele tem um texto dele sobre violência que é bom. Analisar filmes usando as Acho o Zizek bem... pelo menos deve ter sido vazar meu, porque o que eu li dos teorias marxistas e psicanalíticas para interpretar as histórias. Ou seja, em qualquer filme, ele ficou famoso por analisar filmes usando as teorias marxistas e psicanalíticas para interpretar as histórias. Acho que foi justamente isso que eu não gostei dele, que ele tenta reduzir tudo a marxismo. Ou seja, em qualquer filme, ele vê questões de luta de classe e em qualquer história, ele vê questões de sexualidade e maternidade. Por exemplo, para ele, no filme Os Pássaros de Hitchcock... Peraí. Essa cena me lembrou um filme? Pássaros aqui tá me lembrando de uma referência ao filme Pássaros, Tem aqui, do aí. Alfred Hitchcock. Me lembrou... Essa cena aqui me lembrou. Veja só, o ataque inexplicável dos pássaros. Eu vi que ele fez aquela porra, mano. Esse filme é muito famoso, cara. Porra. Não tem mais como, tá ligado? Você vê alguma citação a pássaros do Hitchcock. Por que ele não pegou um filme C, tá ligado? Do interior da Bulgária, essa porra. Ah, não. Caralho. Era uma manifestação da energia incestuosa crua. Manifestação da energia incestuosa crua. Cara,
São só pássaros atacando pessoas. Pega leve. Então, pros Não, claramente o filme. Pô, mano. Claramente os pássaros do filme Pássaros não são só pássaros, né? Aí é sacanagem também, né, mano? Aí, Jurandir, eu sei que você tá debochando do cara ter feito Nossa, isso aí é com certeza uma referência a incesto, claro. Mas não são só pássaros, né? Obviamente, o filme não pode ser assumido apenas como pássaros. Seria o filme mais Pode merda também, do né? Seria o Pode filme também. mais merda do mundo. O nome do filme é Pássaros, aí tem pássaros É atacando um os filme outros. sobre pássaro. E o filme representa pássaros atacando pessoas. É isso, acabou. Às vezes era isso, né? O Às vezes é o isso, Hitchcock né? queria fazer, né? Tipo, não, vou fazer só um filme aqui de pássaros atacando pessoas e vai ter um monte de Tipo, otário ele aí tava que no vão banco, achando tá que Vou ligado? enganar Colocando geral, fora pra porra. brother. Faz Os sentido. adeptos é da igual exegese o lá, né? Tipo, só ouça a música aí. da energia incestuosa crua. Cara, são só pássaros atacando pessoas. Pega leve. Então, para os adeptos da exegese, você basicamente pode dar qualquer significado para uma história, porque o que importa é o que ela significou para você. Mas isso é problemático porque a coisa fica muito subjetiva e daí a gente nunca sabe exatamente do que se trata uma história. Parecido com o que acontece com a arte contemporânea. Veja, por exemplo, esse quadro de Botticelli, O Nascimento de Vênus. Essa é uma das mais belas obras do Renascimento. E qual o significado dela? Botticelli retrata aqui um momento mitológico em que Vênus, a deusa romana do amor e da beleza, emerge do mar e chega à costa, nascida inteiramente formada. Esse tema é derivado da mitologia greco-romana e foi inspirado em parte em um poema homérico, bem como pelas metamorfoses de Ovídio. Pô, e a edição é dele, esse aqui? Ou é de um vídeo promocional que ele usurpou e colocou É no dele, vídeo é dele, é dele. Pô, dele? Parabéns, pô, tá muito bonito. Então, para Ó, entender o o John comentou simbolismo aqui, né? dessa pintura, O que é dele? Não, o John comentou, eu tô falando, o vídeo tá péssimo. Que Esse cara é um lixo. Ele tá quebrando qualquer ponto de leitura pessoal pra forçar uma objetividade. Eu me considero objetivista, entre aspas, e acho super importante leituras pessoais e apoio as mais viajadas possíveis. Esse cara é um lixo. Tinha que ter o canal deletado do YouTube. Ah, tá Você bom, inventou né? isso, né? Eu tô vendo aqui. E você está trazendo sua interpretação ao livro, ao comentário dele, querido. Sim, eu tô Conceito, hein? praticando o que o vídeo tá falando, Pois né? é, né? Pois é, conceito. Assim, o Você roteiro é precisa- duvidoso, mas o vídeo em si não tá ruim, não. ler livros, estudar Tá um pouco, mitologia, aprender sobre Vênus, Zéfiro, Clóris, Flora, ou seja, não é O fácil. Platinho faria um vídeo sobre isso bem melhor. Ah, de fato. Todo mundo consegue admirar a beleza dessa obra, mas poucos conseguem realmente entender todo o seu significado. Agora, compara com isso. Banana? Tá bem. Sabia, né? Sabia. O Dadá tava ali, né? Tava. Então, basicamente, para você entender Botticelli, você precisa estudar, e para entender arte contemporânea, você precisa fumar. Eu sei, eu tô sendo muito preconceituoso nisso daqui. Eu sei que existe todo um significado, simbolismo, principalmente com relação a questões sociais e políticas por trás das obras Mas a arte contemporâneas. contemporânea é um negócio que é muito feito pelo contexto em si, né? Assim, tipo, tu vai num Eu museu, né? vejo. Ah, não, desculpa, se quiser terminar. Assim, é um negócio que tu vai lá e tu entende pelo contexto, pelo artista, sabe? Não é uma coisa que é feita com a ideia de ficar no museu, né? É só uma coisa que você faz para um evento específico, né? E daí tem um significado específico. Então, eu acredito que o grande problema dessas artes contemporâneas é que elas são, muitas das vezes, apenas um comentário social e político. Enquanto em épocas antigas, o mundo das artes, além do comentário social e político, tinha a sua própria ciência dentro da arte. Ciência matemática, ciência filosófica, ciência. Toda essa. E quando eu falo ciência, gente, estou até usando de sinônimo epistêmico, né? Mas o mundo das artes, né? Epistêmico vai ser humano, né? Enfim. Mas aí eu acho que você pode. Arte contemporânea coloca, tipo, umas artes bem conceituais políticas, né? Mas não tem como você só resumir a isso, né? É só o que fica mais popular hoje em dia. Mas então. Choca e tal. Mas aí a obra que vai ser geralmente cotada e rotulada como contemporânea, ela há de ser apenas comentário político e social. Social e político. Uma obra que não tem esse comentário social e político, ela vai ser relocada em outra expressão artística, entendeu? Na minha visão. Existe, né? Não é uma coisa que você pode falar, na arte atual é isso, né? Só Não, é muito difícil mesmo. Muito.
Assim, gente, tem muito comentário contra a arte contemporânea, assim, mas a gente tem que lembrar que tem um comentário interessante de um cara que eu não gosto, que é aquele Tinoco. Ele fez um comentário bem Isso é ruim, né? simples. Eu não gosto muito dele, não. Ele usa Harari como base pra alguma coisa. Ele Coitado. acha que o Michael Jackson é inocente. Ô, Maga! Peraí. O Tinoco ele fez um comentário interessante. Ele comentou que, poxa, gente, vocês estão reclamando que a arte de hoje em dia, né, depois dos anos 40, começaram a ser completamente impronunciáveis, mas é justamente esse o ponto, sabe? Você já chegou num ponto em que você conseguiu representar perfeitamente uma pessoa. A pessoa já tá nota 10 aqui, qual é o problema? Não tem por que você fazer uma pessoa de novo. Mas como é que você vai fazer raiva? Como é que você vai fazer uma pintura chamando raiva? O que é a raiva? Aí a raiva, por ser um sentimento, um valor mais incompreensível, ela pode ser representada materialmente assim. Aí ele mostrou lá uma imagem de raiva, né? Então é isso que junta o mundo contemporâneo e o mundo das artes, é tentar pronunciar o impronunciável. Interessante. Isso é muito viável, de fato. Você ter uma noção ali abstrata tentando se materializar no mundo das artes. Show. Isso é muito possível, mas o pós-modernismo está recheado de obras que são apenas comentários sociais e políticos, por isso que eu não gosto. Muitas das vezes, tá? Eu estou fazendo um tal de Rômulo? Calma, gente, calma. É só me apresentar obras pós-modernas boas que eu gosto, não tem problema. Calma, não vou dizer que são gnose, não. Mesmo muito sendo, vamos lá. Questões de protesto, eu entendo tudo isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o artista contemporâneo, ele não protege o significado da sua obra. Ele não diz qual que é o significado. O significado, ele é tão fluido, ele é tão etéreo, ele não tem nenhuma lógica racional pela qual qualquer pessoa possa pegar e dizer, não, é assim, tem que ser assim, por causa disso. Não, cada pessoa vai interpretar de uma forma. E se é assim que ele entende fazer a sua arte, tudo bem. E existem vários roteiristas e cineastas que propositadamente fazem obras que são muito subjetivas e que dão margem para muitas interpretações. Pensem em Stanley Kubrick, ou David Lynch, ou Darren Aronofsky. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. E como eu disse, existe muita gente que acredita que essa seja a abordagem correta. E a maioria dos escritores gosta de ver o público e os críticos inventando teorias malucas para o significado por trás de cada detalhe de suas obras. A film is sort of like a book. O Aronofsky não tem um filme dele que ele fica explicando? Né? Infelizmente. Ele pegou e explicou o Mother inteiro. Tipo, não. Você não, isso é burro, você não entendeu o Mother, deixa eu explicar aqui. Deixa eu explicar, sim. Infelizmente. O Lynch é um exemplo melhor, porque ele tem aquela parada do... Tipo, não, minha obra tem uma interpretação correta. E boa sorte, né? Você, tá ligado? Boa sorte. Pode aí, tá ligado? Mas eu lembro até do Satoshi Kon mesmo, ele comentando uma vez, que ele acha super interessante o mundo da interpretação, porque também serve como arte. Ele faz a arte, aí vem um animal e interpreta da maneira mais tosca do mundo, ele acha isso uma arte, sabe? Sim. Então, isso aí já é uma pessoa que convive no mundo artístico, onde a peculiaridade, onde esse fator diferencial, né, você ser diferente da curva é salutar, é uma coisa importante. O cara ser maluco, interpretar de maneira tosca, também já é uma arte para essa pessoa. Opa, caramba, me chamou a atenção, né? E artes são feitas para chamar a atenção, né? Então, enfim. Sim, só queria apontar o exemplo dele, né? And books get written, and the author maybe passes away. So you can't go talk to them and say, what did you mean, you know? Mas existe o outro lado, que é a exegese. Enquanto que a exegese dá significado para as coisas, a exegese extrai o significado com a intenção original que o escritor, o autor tinha ao criar aquela obra. E vai por mim. Geralmente usado na Bíblia, né? Porque aí a palavra de Deus é uma só, né? Aquele segmento assim, não tem transigência aqui. É justamente isso aqui, pô. É um processo muito mais difícil, porque não depende da minha imaginação, depende de bastante estudo e pesquisa. Por exemplo, Steven Spielberg já disse em várias entrevistas que a história do ET foi inspirada na sua infância, quando seu pai e sua mãe estavam se divorciando e tudo o que ele queria era alguém que o resgatasse dessa situação. About divorce, and especially how divorce hits young kids. Pre-teenagers, which is what I experienced when I was about 15, 16 years old, and my three sisters were pre-teens.
Você não precisa dar nenhum significado além disso pro filme. É sobre isso. Mas ainda assim, várias pessoas deram um significado religioso pro filme, dizendo que ET era um símbolo de Jesus. But the picture of their telepathic connection, I feel like, is a picture of having the Holy Spirit living in us. E Spielberg chegou a declarar que era normal que as pessoas vissem assim por conta da ressurreição, mas ele complementou: eu sou um bom garoto judeu de Phoenix, Arizona. Se eu chegasse na minha mãe e dissesse: mãe, eu fiz um filme que é uma parábola cristã, o que você acha que ela diria? E para ver como interpretações vão para todos os lados, um televangelista americano chamado Jimmy Swaggart dizia que o ET era uma besta do inferno e que Spielberg era um agente de Satanás. Então, aparentemente... Acertou, pô. Gente, assim, tem coisas que também são importantes de salientar. Por exemplo, isso aqui representa muito a minha infância. Paralelo show, paralelo completo. Quando eu digo completo, é de realmente tudo tá organizadamente concatenado, completo. Mas e se a pessoa quiser explorar o que é a infância? E aí se a pessoa quiser explorar eventos chamados infância? E aí se a pessoa quiser explorar por que existe infância? Por que existem frustrações? Por que motivou tanto ele a fazer um filme, ora bolas? Se a pessoa for abrindo esse leque, essa completude se torna pequena, perto da magnitude que pode ser adornada por um simples questionamento. Uma anamnese, adentrando assuntos, vão muito além. Eu sempre usei de exemplo o... Meu Deus do céu, o Elton John. Sempre usei de exemplo o Elton John. Por quê? Porque o Elton John tem uma música literal, sabe? O Elton John tem uma música literal. Eu gostava muito dela. Que era óbvio, assim, sabe? Era aquela I'm still standing, living like I ever did, feeling like a true survivor, feeling like a little kid. Don't you know that I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you off my mind. I'm still standing, yeah. Essa música é literalmente o Elton John falando de se livrar de um puta romance errado, bobo que ele teve. E I'm still standing, mesmo depois de tudo que eu passei, eu estou aqui ainda em pé, lidando com tudo, eu tô de bem, eu tô feliz, eu sou uma criança agora. Tudo isso aí é bem evidente, cara. Ninguém vai ter uma interpretação louca sem ser essa, porque tá tudo completo. Mas eu já dei um exemplo, né? Que